Boa noite a você que está aqui comigo. Eu sou a professora Meriane e eu preparo há muitos anos jovens como você, que desejam ser aprovados no vestibular de medicina. E você reservou esse tempo de terça-feira para estar comigo. E de repente, algo pode estar batendo em você. Tipo, você tem uma lista de matemática para resolver e você está. Eu fico nesta aula do plano aprovação medicina ou eu vou resolver essa lista de matemática? Eu quero te dizer que a lista de matemática vai te acrescentar algum conhecimento, ou nenhum até, tá? Ou nenhum. Pode ser um conhecimento que você vai esquecer, mas você ficar aqui comigo nesta aula hoje vai ser um divisor de águas da tua jornada de estudos e aprovação em medicina. E como tem muitos entrando, a gente mandou o link há pouquíssimo tempo, eu vou colocar um vídeo de 2 minutos de alunos meus, que agora já estão na universidade. Mas eu quero que você compreenda a mensagem que eu coloquei nesse vídeo, porque essa mensagem, ela é para você. Todo grande destino começa com um primeiro passo. E esse passo foi dado no dia em que você decidiu lutar por esse sonho. Mas no caminho surgem obstáculos. A dúvida que sussurra: será que eu sou capaz? Eu tenho mais de 10 anos que tento passar em medicina e eu já estava praticamente desistindo quando conheci o Sinapse. E você pensar que é um sonho que estava tão distante, porque a cada ano que passava, eu não chegava mais perto. Muito pelo contrário, eu me via mais distante. E quando eu conheci o Sinapse, eu fui acolhida de uma maneira extraordinária e acendeu em mim a chama da aprovação. A verdade é que passar em medicina não significa estudar o tempo todo. Significa estudar em alta performance. Não se trata de quantidade, se trata de qualidade. E como uma jornada com estratégia, com acompanhamento muda totalmente. Vocês vão entrar num mundo. Parece uma bolha, porque Tia Mary bota embaixo da asa como se fosse filho, entendeu? E você vai conhecer um mundo totalmente diferente, outras oportunidades. Você vai ver que você não precisa estar nessa cobrança. Nossa, eu tenho que fazer 200 mil questões por dia, eu tenho que fazer 1000 simulados no mês. E não é assim. Ela vai mostrar que com estratégia você vai conseguir aumentar seus acertos. Você não precisa mais andar no escuro. Outros já trilharam esse caminho antes e agora ele está diante de você. Nada disso é fácil, mas você pode escolher o seu difícil. Você sabe o que você quer? Se você sabe o que você quer, então você sabe o que você tem que fazer. Mas a pessoa já com 18 anos, ela já sabe que ela quer medicina, ela tem certeza daquilo e ela sabe que não é fácil. Eu acredito que a gente tem que escolher o nosso difícil. Conseguir ser aprovado em medicina é difícil, mas não fazer nada também e deixar a vida passar também é difícil. Então a gente tem que escolher o nosso difícil, né? É difícil estudar todos os dias? Sim, mas também é difícil olhar para trás e se perguntar: e se eu tivesse tentado de verdade? O que você escolhe? Eles escolheram continuar. Escolheram confiar no processo. Olá, eu sou a Bárbara, fui aprovada em Medicina pela UFPE. Tive a média de 812,32 no Enem. Olá, meu nome é Mariana Gomes, fui aprovada em primeiro lugar em Medicina na Univasf, com 1 ano de mentoria. Meu nome é Daniel Manuel Ribeiro, eu passei em Medicina na UFPE, com 1 ano de mentoria. Meu nome é Laís, fui aprovada em Medicina na Univasf, fui aprovada com menos de 1 ano de mentoria. Meu nome é Maria Vitória Torres, eu passei em Medicina na Univasf e passei com 1 ano de mentoria. Oi, meu nome é Maria Beatriz, eu tenho 6 meses de mentoria e eu passei na Unime. Eles já estiveram exatamente onde você está agora. E agora chegou a sua vez. Quando esse evento acabar, o caminho estará à sua frente. A pergunta é: você está pronto para segui-lo? Seja bem-vindo ao Plano Aprovação Medicina. E agora?
eu quero colocar, não é, algo bem importante. O nosso plano Aprovação Medicina, eu mostrei a Bárbara, mas por que é que eu escolhi a Bárbara para estar aqui na capa do plano Aprovação Medicina? Assim como você, há um ano atrás, a Bárbara era uma estudante, né? Estava no primeiro ano de cursinho dela. Só que ela não estava com o rendimento favorável. Ela possivelmente ia amargar mais uma reprovação. E a Bárbara veio estudar com a nossa metodologia. Sim, você não está se enganando. As notas que estão aí são as notas de Bárbara Castro André, que escolheu estudar medicina na UFPE, mas ela seria aprovada em 84 das 88 universidades. E como é que eu sei o tanto de universidade que ela seria aprovada? Porque nós temos uma assessoria SISU onde eu testo a nota do meu aluno em todos os lugares. Mas eu quero que você que precisa tirar uma nota alta, ou você que está com a nota muito baixa. A Bárbara também teve uma nota baixa. E lá no Enem de 2024, ela conseguiu tirar 812,15 de média simples. Só ilustrando, porque das universidades, das 88 universidades que oferecem vagas pelo SISU, 53 delas têm peso. Aí, por exemplo, na UFRJ, aplicando os pesos, a nota dela iria para 826,34. Eu desafio você a ficar aqui comigo, porque você vai ter um plano de aprovação em medicina. Assim como Bárbara, que vivenciou um plano de aprovação em medicina e, por isso, hoje, está na segunda melhor universidade de medicina do nosso país, que é a UFPE, em dados divulgados esse ano pelo Ministério da Educação. Tá? Venham comigo. E o que é que a gente vai ter nessa aula? Nossa conversa nessa terça-feira à noite. Primeiro, quanto tempo para ser aprovado em medicina no Brasil? Vou mostrar isso para vocês. Vamos conversar sobre as oportunidades de aprovação em medicina. Eu tenho certeza que algumas delas você nem sabe que tem. E poderia ser a sua. Poderia ser aqui a tua nota, dá para passar. Mas eu vou te mostrar os 5 erros que estão impedindo sua aprovação em medicina. E muitos desses erros você nem acha que está cometendo. Porque você nem acha que são erros. Afinal de contas, você é um vestibulando dedicado. Tão dedicado que você está aqui hoje. Tá? Você está aqui hoje comigo. Então você é um vestibulando dedicado. Mas esses erros, eles estão minando as tuas possibilidades de aprovação. Mas além de apontar os erros, eu vou mostrar os 5 passos para aprovação em medicina em menos de um ano. Isso mesmo que você está me ouvindo. Passos que fazem você, seguindo uma metodologia de estudos, sem cometer os erros e fazendo os acertos, você passar em medicina em menos de um ano. E no final da noite de hoje, a gente vai ter um canal de dúvidas, tá? A gente vai ter um canal de dúvidas para poder conversar. Enquanto eu vou começando aqui a aula, coloca agora aí no chat de onde você é. E se você já me conhece, bota sim, né? Você já me conhece. Ou se é a primeira vez que você está tendo algum contato comigo. Aí você coloca de onde você é e coloca não, tá? Que aí eu vou saber quantos já me conhecem, quantos não me conhecem, para que a gente mergulhe nessa aula aqui. Como eu disse, a gente precisa, nessa jornada de aprovação em medicina, ela é uma jornada de escolhas. E antes de nós entrarmos no conteúdo da aula, nos 5 erros, nos 5 passos para você passar em medicina em menos de um ano, eu quero deixar bem claro para quem é esse aulão, tá? Primeiro, esse aulão não é para todo mundo. Verdade. Ele não é para todo mundo. E tudo bem se ele não for para você. Mas se você se identificar com o que eu vou falar agora, então fica que você está no lugar certo. A Ellen, ela está muito feliz que ela está lá na UNEB. A UNEB é estadual da Bahia, tá? E ela quase passou pelo SISU. Ela não passou pelo SISU por 1/10. Por 1/10, ela não passou no SISU. Putz! E aí?
E aí ela tinha outras oportunidades, que lembre que eu vou falar das outras oportunidades. E exatamente na segunda opção de oportunidade dela, que era o vestibular da UNEB, ela passou e já está na faculdade, feliz da vida. Então, fica aqui que a gente vai falar muito de oportunidade. E como eu disse, esse aulão não é para todo mundo, mas se você se identificar com o que eu vou falar, esse aulão é para você. Se você acha, tá, que você estuda e a nota parece estar congelada. Sabe aquela história? Parece que quanto mais você estuda, mais você vai pro simulado e parece que tua nota tá amarrada. Fizeram uma amarração nela e é tipo, ora tu sobe no primeiro dia, ora tu desce no segundo dia. Ou pior ainda, ora tu sobe em natureza, ora você cai em matemática e você tá nessa ciranda e não está com notas firmes. Essa aula é para você. É para você também que já tentou muitos métodos, mas você não sabe se está na direção correta. E você está com medo de ser reprovado de novo. O Guilherme Sá, ele teve uma média maior que 800, escolheu passar na Univas, passou em segundo lugar geral. Mas o Guilherme, quando ele chegou, ele estava bem, mas não tão bem. E ele estava com algumas direções, a direção A, B e C, onde ele precisava nem da A, nem da B, nem da C. Ele precisava da Y. E eu fiz os direcionamentos para Guilherme chegar nesse resultado dele. Essa aula é para você também que tem testado, tá? Vários cronogramas. Mas a matéria continua acumulada. Você pega recesso, pega feriado, pega tudo. Quando você imagina que venceu a matéria acumulada, com mais 1, 2 semanas, você está por aqui de matéria acumulada. E você não sabe como sair disso. Essa aula é para você que já se pegou pensando, será que medicina é para você? E eu sei que esse é um pensamento que te dói. Porque no fundo, você está aqui porque medicina é para você sim. E medicina não é para gênios passarem. Medicina é para alunos normais serem aprovados. Mesmo que você está exausto. Exausto de você se comparar. Você também está sofrendo com pressão e está com medo de decepcionar a sua família. Essa aula é para você. Os meus alunos, eles também chegam com muito medo de decepcionar a família. Mas eu trago a família para o jogo. Sim, sua família pode vir para o jogo e jogar junto com você para você ser aprovado. Essa aula é para você que tem um sonho de cursar medicina, mas não quer mais perder anos de sua vida com tentativas. Tentativas que não dão certo, que lhe frustram. Mas essa aula também é para você que acredita que pode mais. Você está bem, mas acredita que pode mais. Que você está bem, mas você está disposto a fazer diferente para ter um resultado diferente. Porque esse seu bem ainda é reprovação por 1 décimo. Ou por 5 décimos. Para você que quer um método que respeite sua realidade, o tempo que você tem disponível e o seu jeito de aprender. E não é sobre estudar mais, gente, é sobre estudar melhor, com inteligência, com estratégia e acompanhamento. A Maria Vitória, que está aqui nessa foto. A Maria Vitória era boa aluna, tirava sempre notas altíssimas no ensino médio. É porque prova de escola é diferente do Enem e do vestibular. Na escola você vai estudar 5, 6, 7, 10 assuntos para uma prova? Não tinha. 5 assuntos em média. E você vai lá e tira 9 e 10. Mas o Enem são 692 conteúdos. E aí o 10 não vem. Então ela tomou bomba na 3ª série do ensino médio, foi fazer um ano de cursinho, tomou bomba, entrou aí de desespero, foi fazer enfermagem. Isso. Maria Vitória foi fazer enfermagem. E aí, nessa história, de ir fazer enfermagem, ela ficou 1 ano, 2, 3º ano de enfermagem. Significa que ela estava há 3 anos fora de tudo. De ensino médio, de cursinho. Ela voltou. E quando ela voltou, ela achou que passaria muitos anos para passar em medicina. Mas ela veio ser a minha aluna também. Veio estudar com a minha metodologia. Ela estudava no meu cursinho, eu tenho um cursinho,
tá? Mas ela veio para o programa Medicina 2X. E, pasme, ela chegou no final de maio. Em novembro, Maria Vitória estava aprovada. Aprovada em medicina. E sim, ela está feliz da vida, porque está agora, de fato, cursando o que ela quer. Ela não vai ser uma enfermeira frustrada. Por favor, nada contra a enfermagem. Mas não era o sonho da Maria Vitória. Como, de repente, você está fazendo algum curso, ou que a nota não vai dar e você vai migrar para algum curso, isso é péssimo. Eu estou contando a história de Maria Vitória para você não fazer igual a Maria Vitória. Eu não quero que você faça igual a Maria Vitória. Tem que ir para depois voltar. Quem quer medicina precisa estudar em alta performance. Aí sim, passa em pouco tempo. Tenha certeza que passa. Bem, continuando aqui, se você está vivendo todos esses sentimentos, esse webinário será um divisor de águas da sua jornada de aprovação. Fica comigo, porque a gente vai longe hoje. Mas eu preciso me apresentar. Lembra que eu disse que a Maria Vitória era minha aluna? Sim. Aqui sou eu na minha sala de aula, né? Uma sala de aula bem grande. 220 alunos. No meu cursinho, é um curso de matérias isoladas e também um pré-vestibular, o BIOS, tem sede em Petrolina e sede em Juazeiro. E o programa Medicina 2X, ele nasce da minha experiência. O BIOS tem 25 anos. E ele não começou grande assim, ele era muito pequenininho. Minha primeira turma, confesso, tinha 12 alunos. Mas eu já aprovei mais de 3.500 alunos em medicina. E exatamente por conta de tudo que eu fazia com esses alunos. Eu era uma mentora de corredor. Eu fui reunindo tudo que eu estudava para poder aprovar os meus alunos. E uma aluna especial eu tive um desafio de aprovar. Sim. Eu tive, há 16 anos atrás, um câncer muito grave. Eu recebi uma sentença de que eu teria, no máximo, 2 anos de vida. A minha filha, Caroline, estava na 3ª série do ensino médio e tinha decidido que queria medicina. Só que como eu não podia arriscar que ela passasse muitos anos, ela poderia gastar anos para passar em medicina, eu juntei tudo que eu sabia de neurociência, fui estudar mais ainda. Eu apliquei tudo com Carol. E Carol passou direto da 3ª série do ensino médio na Universidade Federal de Pernambuco, um dos vestibulares mais concorridos do Brasil. O Enem era a primeira fase e a UFPE tinha uma segunda fase. Era o ano de 2009. Mas eu não morri, né? Estou aqui com vocês. Senão eu era um zumbi. No meio dessa história, eu recebi uma cura muito especial, que os médicos atribuem a milagre. E eu sei que é. Eu sou cientista. Eu tenho mestrado e eu tenho um reconhecimento de saberes científicos e doutorado. Então eu sei que eu estou viva por milagre, por médicos muito bons que me cuidavam. E o meu propósito é colocar cada vez mais médicos fantásticos neste mundo. Gente que sem a minha ajuda poderia até desistir de ser médico ou de ser médica. E o meu propósito de vida, além de ter aprovado a minha filha, que já é médica, é uma médica feliz, trazer essa felicidade para outros. Para você que está aí. Sim, isso toca fundo no meu coração. Então, nesse universo, né, a gente passa a ter um programa, o programa Medicina 2X, e esse programa Medicina 2X, ele tem conseguido resultados fantásticos. Imagina a tua sala de cursinho. Não significa que ela vai ser desse tamanho. Mas a tua sala de aula, do colégio, do cursinho, ou o teu grupo de amigos. Mas aqui eu coloquei uma sala de aula com aproximadamente 100 alunos. Você imagina que ao final de um ano de estudos, com uma metodologia de alta performance, dessa sala levantam 60. Sim, 60. E vão para a universidade.
Esse retângulo verde são os meus alunos que levantaram e foram para a universidade. No retângulo amarelo estão os aprováveis, aqueles que têm nota para fiéis, mas querem mais. Não querem fazer dívida com fiéis, querem estudar de graça. E nesse retângulo azul estão os que estão comigo seguindo a metodologia, mas que em um ano eles não conseguiram a nota de passar, porque eles chegaram muito ruim. E mentoria não é magia, eu não posso fazer mágica. Mas todos cresceram. O importante é que todos esses alunos ativos, eles cresceram. E esse retângulo azul, no ano que vem, esses alunos que estão aí no retângulo azul, não tenho nenhuma dúvida que eles vão estar no retângulo verde. Pois é, o nosso programa Eu Sou Essa Pessoa. Essa professora apaixonada, que tem um cursinho, que é professora de biologia, mas que começou a estudar muita neurociência e criou metodologias que têm aprovado muita gente, sem se matar de estudar, e em menos de um ano. Isso é massa, não é? Isso é tão bom que parece mentira. Eu sei que você está aí se perguntando, será que essa mulher está dizendo a verdade? Pois é, de fato, isso é tão bom que parece mentira. E eu sei que tem gente que vai estar nessa aula, vai sair na metade. E atenção, eu ainda não comecei a aula. Vou começar em minutinhos. Eu estou lhe dizendo coisas muito importantes, mas eu ainda não comecei o conteúdo dos erros e dos passos para aprovação. Dos erros que te impedem ser aprovados e dos 5 passos para aprovação. Tem gente que vai sair na metade da aula e vai continuar no ciclo de frustração. Mas eu quero fazer um acordo com você, você que está aqui. Eu quero te dizer que você pode estudar de forma diferente. E eu vou te mostrar isso. Vou te mostrar onde você não errar e como você acertar o seu passo. Sabe essa foto? Sim. Nessa foto, ela é feita num sábado. Tem menos de 2 anos essa foto. A gente estava no cinema, dá para ver aí uns pacotes de pipoca. E aí, gente, é uma foto de todo mundo feliz. Sim, todos os meus alunos. Mas tem um detalhe nessa foto. Todos eles estão na universidade. Todos. E aqui tem vários primeiros lugares. Ainda tem esse detalhe. Uma foto cheia de primeiros lugares. Olha que show. Imagina você que está se matando de estudar domingo a domingo com matéria acumulada e não pode ir no cinema no sábado. Mas eu quero que você olhe uma pessoa nessa foto que... Essa pessoa é Daniel. Ele está aí do lado. Ele ia chegando, né? Aí ele foi chegando e ficou meio que separado do grupo. Daniel, jogador de futebol. Escuta aqui. Daniel, jogador de futebol. Saiu da 3ª série do ensino médio e foi jogar bola. Foi tentar, né? Só que aí ele não avançou. Ele não avançou. E como ele não avançou, ele disse assim, não, eu não consegui realizar o meu sonho de ser jogador de futebol, vou realizar meu outro sonho, que é ser médico. E aí ele voltou a estudar. E você deve imaginar que como ele passou 4 anos, né? Só jogando bola, sem tocar num livro, sem fazer um Enem, nadinha de nada. Nadinha de nada. Você acha que ele passou quanto tempo para passar? Coloca aí no chat. Quantos anos você acha que Daniel levou para passar? Não vou ficar olhando o chat agora, não. Mas, mesmo que você não tenha registrado no chat, eu quero que você guarde aí na sua memória. Quanto tempo você acha que o Daniel levou para passar? 1 ano, 2 ou 3? 6 meses. Ele começou a estudar em alta performance em abril e em novembro ele fez o Enem e passou. Sim, o Daniel passou. Estudando em alta performance. Porque não é estudar. É isso que eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar os erros que você não pode cometer, embora você cometa eles porque você nem sabe que são erros. E os passos para passar. Para você estudar em alta performance. E eu tenho certeza que você quer passar em medicina. Então, vamos comigo e vamos
vamos utilizar esse tempo aqui muito bem para que você transforme completamente o seu futuro. É um verdadeiro direcionamento, né? Além de deixar a jornada mais leve, que é uma coisa que eu sempre enfatizo, porque eu vinha achando que tipo, muita gente também prega isso, é um ano que você não vai fazer nada da sua vida, é um ano que você vai abdicar de tudo, mas também não é assim. Eu, por exemplo, no meu horário de estudos, a partir de 7 horas, a Promete já deixou lá, que é para assistir meu jogo, eu gosto de ver futebol e é o meu lazer, assim. E toda quarta-feira, a partir de 7 horas, eu paro de estudar para ir ver jogo até a hora de dormir. Ou seja, era uma coisa que eu não fazia e acabava me deixando estressado. Aí ela chegou e mudou isso, deixou minha jornada bem mais leve, assim, não, esse final de semana você passou em casa estudando, o outro deu uma saída, sai com seu namorado, sai com seus amigos. E antes disso, eu pensava muito, não, vai ser um ano que eu não vou fazer nada da minha vida, não vou pra festa, não vou fazer o ano vai ser punk, assim, e não precisa ser assim. A gente vê que com disciplina, com estratégia, a gente consegue deixar a jornada mais leve. E isso foi essencial para mim. Veja que Daniel, ele foi, não é, na verdade, sincero. Ele folgava nas quartas e ele começou o ano achando que ele não ia ter tempo para nada. E eu organizei a vida dele e o ensinei estratégias para que ele vivesse. Afinal de contas, você não morre para o mundo continua acontecendo. Você é um medibulando, um vestibulando de medicina. E que você precisa ter vida própria. Mas vamos aqui, começando a nossa aula, vou te explicar, né? Continuando a nossa aula. É porque eu prometi falar de 4 pontos. Falar o tempo para ser aprovado em medicina, oportunidades de aprovação em medicina no Brasil, os seus 5 erros e os 5 passos para você ser aprovado em medicina em menos de um ano. Primeiro, o que é que a ciência diz sobre o tempo de aprovação em medicina? Há um estudo publicado na Revista de Educação Médica e se investigou a idade média dos estudantes de medicina no primeiro ano. Isso pegou várias universidades, tá? Do norte do Brasil, do nordeste, do sudeste. E qual foi o resultado? A média de idade desse estudante de medicina, seu primeiro ano, 21 anos. Então, isso eu já deduzo que a média para passar em medicina são 3 a 4 anos de estudo. Porque se o jovem terminou o ensino médio com 17 e lá no primeiro ano de medicina estava com 21, ele gastou 4 anos. Se ele terminou com 18, então ele gastou 3 anos. Um outro dado oficial também de estudo, feito pelo Ministério da Educação na aplicação do ENAD, ele chegou à seguinte conclusão, gente, isso é importante, que somente 10% dos jovens ingressam direto do ensino médio no curso de medicina nas universidades públicas. Ou seja, 10% ingressa direto do ensino médio, 90% reprova. E quando coloca, tá, as públicas e particulares, coloca as duas juntas, esse número de 10 só sobe para 13. Ou seja, muita gente não entra direto do ensino médio. Vai fazer anos de cursinho. Daí vai para aquela média, que todo mundo sabe essa média, 3 a 4 anos para passar. Mas eu quero dizer que quando o medibulando tem estudos em alta performance, com estratégia, ele é aprovado em muito menos tempo. O nome do meu programa é Programa Medicina 2X. 2X porque eu acelero. E eu quero contar a história de Luísa Marina Sampaio para vocês. Aprovada em medicina na Univasf, que é a Universidade Federal do Vale do São Francisco, tá? Aqui do campus de Petrolina, na cidade que eu tô, tá? Eu moro aqui em Petrolina. Eu vou contar aqui, então, a história de Luísa. E eu vou contar a partir de uma conversa minha com Daniel Sampaio, o pai dela, que está aí na foto vestindo jaleco. Você sonha, né, que teu pai e tua mãe façam isso com você. Vamos embora. No dia 16 de janeiro de 24, ele narrou para mim, tá? Ele narrou para mim mostrando que em 2022, né, 19 e 20, ela era treineira. Aí em 2022 ela estava na 3ª série do ensino médio, mas ela não contava com o meu cursinho, nem com a mentoria. Em 2023, ou seja, no primeiro ano dela de cursinho, ela conseguiu a média de 792,72. E aí ele mostra o print da aprovação dela no SISU. É um print que todo mundo conhece. Né? Esse é um print que todo mundo conhece. Ora, Luísa, na 1ª e 2ª série do ensino médio, ela era treineira, então não valia.
Estava lá fazendo o Enem, você deve ter feito o Enem assim também. E na terceira série ela não passou. E passou com um ano de cursinho. Se eu contar só ano de cursinho, ela passou com um ano. Mas se eu contar já a terceira série do ensino médio, ela passou com 2 anos. Conte como você quiser. Ela passou muito mais rápido. Não foi 3, 4 anos. E Luísa, ela quando chegou na minha mentoria em julho de 23, em julho de 22, julho de 23. E Luísa, quando chegou na minha mentoria em julho de 23, ela tinha tido 680, era a média que ela estava tendo, 680. E ela cresceu para passar. Então, eu não sei qual é a tua nota hoje. Eu só sei que, estudando em alta performance, é possível passar. Vamos agora para o nosso segundo ponto. Oportunidades de aprovação em medicina no Brasil. O total de vagas autorizadas em medicina são 48.591 vagas, ou seja, é muita vaga. No SISU, agora no último ano, em 2025, 5.574 dessas vagas foram para o SISU, ou seja, menos de 12% desse total vai para o SISU. Aí você vai dizer, ai meu pai, eu tenho menos de 12%. Calma. No ProUni, foram 3.924 vagas. E no FIES, 8.650 vagas. Isso tanto para a Uni quanto o FIES, quando juntam as duas edições, 2025-1, 2025-2, o total de vagas daí. Então, a gente tem aí cerca de 14 mil vagas, não é, indo para esses programas. E muitas vezes você diz, poxa, a nota do Enem vai me dar acesso a essas 14 mil possíveis vagas. Não é bem assim. Tem várias outras vagas públicas em outros processos, que aí não é necessariamente o Enem, e são 6.093. Então, tem muita vaga, uma delas é a sua. Muitas vezes o que está te faltando é saber onde estão essas vagas. Porque se seu objetivo é ser aprovado em medicina, por que você restringiria sua estratégia a uma única forma de entrada? Muitas vezes você está olhando só 5.574 vagas do SISU. Você está só olhando a vaga do SISU. E você está deixando de olhar todo o universo de vagas que existem. Das 48.591 vagas, mais de 11 mil vão ser de graça por vestibulares próprios ou SISU, mas o ProUni é de graça também. O FIES é financiamento. Mas até nas universidades privadas, várias, têm programas de bolsas. Toda universidade que abriu após o ano de 2014 tem um programa chamado Mais Médicos. E nesse programa dá bolsas. Fora outros programas. Sim, tem muitos programas, eu vou falando deles ao longo dessa nossa conversa. Só para você ter uma ideia, a Maria Clara, que passou com 1 ano de cursinho, porque estudou em alta performance nesse ano, ela levou bomba no SISU. Sim, ela levou bomba no SISU. O emocional dela ficou abalado. Mas tirou primeiro lugar geral na UESB. Ela passou numa outra oportunidade. A UESB é a Estadual do Sudoeste Baiano, né? Fica na Bahia. É uma das instituições do Nordeste que oferece vestibular próprio. Mas em cada região do Brasil, Sul, Sudeste, Norte, Centro-Oeste, Nordeste, todas têm oportunidades. Todas têm oportunidades. E você pode conquistar uma delas. Aí você vai dizer, não, mas eu estou estudando para o Enem. Eu não estou estudando para a UESB. Maria Clara, ela estudou para passar para o Enem. Só que, por favor, não se engane. Mais de 85% a 90% do programa entre o Enem e os vestibulares é absolutamente o mesmo. E ninguém presta de 100%. Vai mudar um pouco a forma como é abordado o português, o tipo de redação e obra literária. Um outro pontinho de matemática. Um outro pontinho, porque no Enem não cai tudo de matemática. Só isso. Você que está se preparando para o Enem, você está também se preparando para os outros vestibulares. Se você estiver estudando para o Enem em alta performance. Entendeu? Porque estudar em alta performance não é estudar um monte de tempo. É estudar com qualidade, não é com quantidade. Vagas pouco conhecidas, poxa, tem demais, né? Por exemplo, você está num jogo. Você tem que saber as regras desse jogo.
Não dá para você ser amador. Medicina exige inteligência estratégica. Por exemplo, o meu aluno Arthur Nunes, ele passou na Federal do Norte do Tocantins, num extra SISU. O que é isso? Usa a nota do Enem para passar, mas é uma outra inscrição. Eu sempre digo, os alunos fazem um SISU, os meus, 17. Porque eles fazem o SISU e têm a oportunidade de fazer 16 extra SISU, porque eu tenho um radar de oportunidades, dizendo tudo para eles e direcionando, transformando reprovado em aprovado. Toda semana a gente tem gente aprovada. Então, assim, você pode passar horas e horas estudando, se matando de estudar. Se você não estiver estudando de uma forma que te conduza ao lugar certo, com estratégia, inteligência e alinhado com os editais e as oportunidades reais, esse esforço pode virar frustração. Sinto muito. Porque aquela nota que não deu para você, lembra que eu falei de alunos que podem não passar num processo. Falei da Ellen, lá passou na UNEB. Ela não passou no SISU por 1/10. Mas ela passou na UNEB. Eu estou te mostrando, te contando história de gente real. Aqui a gente não está falando na fantasia. Eu estou falando coisas verdadeiras. E uma dessas histórias, eu quero que seja a sua. Que eu conte ela no próximo ano. Uma outra história de uma vaga pouco conhecida é o meu aluno Gustavo de Souza Carvalho, que passou lá na Federal de Rondônia. E eu quero te dizer uma coisa. Ele passou, mas depois ele decidiu que não queria ir. E ele está estudando porque quer passar mais perto de casa. E está tudo certo. Sabe, eu sempre vou apontar para o meu aluno onde tem mais chance real dele entrar. O nosso direcionamento ele é personalizado, ele nunca será chute. E eu tenho estratégia guiada por muitos dados. Que dados são esses? Os simulados com correção por TRI. Não é simuladinho não, que você corrige percentual. Correção por teoria da resposta ao item, com a régua, que é similar ao Enem em 99%. No simulado eu identifico gaps de aprendizagem. Onde é que o meu aluno não está sabendo? Porque não adianta você estar se matando de estudar. Estudando que tu já sabe, criatura. Está andando em círculos. E várias outras estratégias que a gente faz. Então, dentro dessa percepção de que tem muita vaga, tem muita oportunidade, os meus alunos vão passando. Tá? E tem várias oportunidades. Mas uma dessas oportunidades, ela é a tua se você não cometer os erros que eu vou falar agora. Eu vou falar sobre os 5 erros que impedem sua aprovação em medicina. Sabe o David que está aqui? Feliz da vida. Aprovadíssimo na Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Uma top 10. O que é top 10? É que no ranking de qualidade dos cursos de medicina do nosso país, a Federal de Santa Maria, o curso de lá é top 10. David passou lá depois de ter corrigido os erros. Porque ele chegou com esses erros que eu vou mostrar para vocês. Sim. Eu digo que 90% dos alunos que eu recebo cometem esses 5 erros aqui. Por isso que eu selecionei esses. Não foi no rumo da minha venta, não. Foi a partir de dados dos meus alunos que eu acompanho de perto. Mas antes de mostrar os erros, eu quero te perguntar. O que é que você tem feito para realizar o seu sonho de ser aprovado em medicina? Você só está sentando a bunda na cadeira e está estudando? Você está indo para o cursinho? Sentar a bunda na cadeira e estudar, todo mundo senta. E para o cursinho todo mundo vai. Você não pode ser todo mundo. É preciso de muita estratégia. Que resultado você tem obtido com isso? Às vezes não é o melhor resultado, não é porque você não está estudando muito. Você até está estudando. Mas você não está tendo direcionamento. Alguém que te diga, vá por aqui ou vá por aqui. E você vai. Então, o primeiro erro que eu quero te trazer aqui é a sua jornada diária de estudos. A carga horária exagerada. Sim, estudar demais vai te reprovar. Gera esgotamento mental, queda do desempenho,
Os neurocientistas estudam. Há um monte de trabalho com isso. Chega um momento que o cérebro ele não é uma máquina que não cansa. Ele cansa. E ele precisa de descanso para ter produtividade. E, infelizmente, o vestibulando de medicina acha que ele tem que comer livro, acha que ele tem que estudar muito, estudar 14, 16 horas dia. Isso vai te reprovar. E o pior, sabe aquela lista de 20 questões de matemática? Podia ser que você só precisasse fazer 6 ou 7. Porque chega um momento que se você está repetindo mais do mesmo, isso não vai te acrescentar nenhum conhecimento, vai te acrescentar cansaço. Porque você está vivendo um processo chamado sobreaprendizagem. Só adianta você estar estudando algo enquanto está aprendendo ou fazendo as primeiras revisões daquilo que você aprendeu. Mas aquilo que você já sabe, você está fazendo mais. Ah, não, eu ouvi dizer que para passar tem que resolver 500 questões de semana. Isso vai te reprovar. Sou sincera, vai te reprovar. Porque para dar conta de 500 questões, não sei quantas aulas, você deixa de dormir, deixa de descansar. Isso prejudica completamente tua retenção de memória. E a memória que você vai prestar lá no Enem não é estudar hoje e responder as questões mais tarde. Não. É responder meses depois. A gente só aprende quando a gente dorme. Tudo que você estuda durante o dia só vem para a memória de longa duração durante a noite. Então, precisa dormir e dormir bem. Às 8 horas de sono. Pelo menos 8 horas. Que as pessoas podem variar de 7 a 9 horas de sono diário. E o grande problema é que quem estuda demais começa a não fazer nenhuma pausa, a não ter nenhum lazer. Aumenta o cansaço. Isso impede o cérebro consolidar a informação porque ele está cansado. E ele não memoriza. Você não faz nem atividade física. Tipo, Deus me livre perder tempo em academia, eu tenho que estudar. Quero te dizer que quando você faz atividade física, o seu organismo ele vai produzir endorfinas que reduzem a ansiedade, por exemplo. Melhoram a concentração. E quando você faz atividade física, você vai produzir outras enzimas maravilhosas, como a dopamina, a serotonina, a ocitocina, que são neurotransmissores vitais à construção da memória de longa duração, aquela que você precisa no Enem. Se tem alguém aí que está estudando o dia inteiro, manhã, tarde e noite, sinto muito. Não é assim que você vai passar. Sinto muito. Estudo é qualitativo. Tem que estudar. Não estou dizendo que não tem que estudar, não. Tem que estudar. Mas tem que estudar com qualidade. Não é quantidade. Você já deve ter se pegado, tipo, quando você está cansado, tá? Você começa a ler uma coisa, aí você sacode a cabeça que você nem lembra o que é que você leu. Cansaço. Se você não lembra o que você acabou de ler, ou pior, você vai fazer questões e erra besteira. Gente, errar bobagem é terrível, porque a teoria da resposta ao item não perdoa esse tipo de erro no Enem. Se você erra questões fáceis, sua nota vai sendo trucidada. Então você tem que trabalhar bem, estudar bem, para ter aprendizado de longa duração. Outro erro. E um gole de água que a professora precisa hidratar aqui as cordas vocais. O super estudante de teoria está quase dando aula no lugar do professor. Porque assiste a aula, reassiste por aquele... Ele comprou um outro curso para poder conferir se o professor A está dizendo tudo e o professor B está dizendo tudo. E ainda vai para o YouTube olhar o professor C. Sabe por que João Neto está aqui nesse slide? Porque João Neto era esse tipo de aluno. Ele assistia milhares de aulas da mesma coisa, mais do mesmo. Sabe qual foi o resultado dele? Reprovou. No ano seguinte, ele passou a estudar em alta performance. E ele não aprendeu um monte de coisa. Tinha um monte de lacuna. Mas ele foi pentacampeão, sim. Ele passou em 5 federais, sendo que 3 delas
Federal de Sergipe, Federal de Tocantins e a Unir, que é lá em Rondônia, ele passou em processos extra-SISU, as outras oportunidades. Né? Como eu disse, as pessoas fazem um SISU, os meus alunos fazem vários SISUs. Na UFOB ele passou pelo SISU e na UFCA também pelo SISU do meio do ano, só que aí ele decidiu continuar, decidiu a Federal de Sergipe. As outras vagas, obviamente, foram ocupadas por outras pessoas. Ele não saiu fazendo competição para ver se passava mais, passava menos, não. Ele ocupou uma vaga, porque eu odeio meus alunos, eu não os deixo ser aqueles campeões de aprendizagem só para ocupar vaga. Não. Campeão de aprovação comigo não tem. Mas super estudante de teoria, uma aula, outra aula e outra aula. Gente, assistir aula, presta atenção. Presta atenção no que eu vou te dizer, olhando nos teus olhos. Assistir aula é entender. Quando você para estudar da forma eficiente, aí você vai aprender. E você só vai resolver questões quando você aprende. Você só vai acertar, não é nem nos vestibulares, quando você aprende. Entendendo, não. Quando você aprende. Tá claro isso? Terceiro erro. Fazer resumo. Sabe aquele resumo bonitinho? Que tem tudo coloridinho, tópico por tópico. Ai, gente. Você pode perder o ano por causa disso. Mas eu quero registrar que resumo é excelente, tá? O ato de resumir, ele ativa centros importantes da nossa memória, da consolidação da informação, de sinapses, retenção de conhecimento. Agora, não é todo tipo de resumo. Você pode estar transformando o aliado do resumo no vilão do resumo. E antes de ir adiante, eu quero te fazer duas perguntas. Primeiro, seus resumos são concisos ou são transcrições das aulas e das apostilas? São bem resumidos mesmo? Segunda pergunta. Quais matérias ou parte delas você costuma resumir? Se você teve dúvida em me responder essas duas questões, você pode estar transformando o seu aliado, o resumo, num vilão. Resumir tudo não vai te fazer avançar. Primeiro, você está acumulando muita matéria. Na velocidade que é o cursinho, porque olha, veja bem, na primeira, segunda e terceira série do ensino médio são dados conteúdos. Mas no cursinho, são os conteúdos da primeira, segunda e terceira série do ensino médio, só que em um ano só. Ou melhor, em 9 meses. Ou em menos meses, se você está num intensivo. Então, resumo é excelente. Mas um resumo para um auditivo, por exemplo, é péssimo. Vou te mostrar isso. Eu vou falar do que é ser um auditivo. Eu vou te ensinar sobre isso, nessa aula de hoje. Mas resumir por resumir vai ser péssimo porque há um estudo, tá, do professor Jean-Philippe. Ele é professor do Laboratório de Pesquisas Cognitivas lá em Lyon, na França. E ele provou que o nosso cérebro não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Simples assim. Não é? Tem aquele ditado popular, ninguém serve a dois senhores. É porque é o seguinte, para realizar várias tarefas de forma simultânea, que exigem atenção e concentração, o cérebro deveria ser capaz de usar a mesma rede neuronal, as mesmas sinapses, nas duas ações. E isso é fisiologicamente impossível. Não dá. Inclusive, quando você está muito concentrado e as pessoas vêm te perguntar alguma coisa, no máximo você diz sim ou não. Por exemplo, você está estudando. Sua mãe pergunta, você quer um suco? Ou você diz sim ou diz não. Para você perguntar, é suco de quê? É isso, é aquilo? Ou alguma outra coisa da tua mãe, você para de estudar. Para não parar, você diz sim ou não. Então, essas respostas automáticas não estão usando
atenção e concentração. E o ato de estudar, ele é um ato de atenção e concentração. Por que eu estou colocando isso? O seu professor está explicando. E você está tentando copiar, porque você tem que resumir tudo. Você está tentando copiar na mesma velocidade do professor, que você não tem. Então você está tentando transcrever, não é colocar tópicos do que ele fala. É transcrever o que ele fala. E aí não dá certo. O pior é fazer bem rápido, aí quando chegar em casa vai passar limpo. Ah, misericórdia. Ou o professor está dando aula online, também da mesma forma. Você pode estar fazendo isso em sua casa, mas você vai transcrever depois para colocar os coloridinhos. Tudo isso atrasa a sua aprovação em medicina. Outra coisa, o resumo é a compreensão teórica. Você precisa de prática. Gente, prática é tão importante que o curso médico, presta atenção. No curso médico, você passa 4 anos onde você faz menos prática e trabalha mais teoria. Mas os 2 últimos anos é chamado internato. Você vai viver de prática, quase nenhuma teoria. Prática é importante. Então, você tem que ter estudo teórico e tem que resolver questões. Não é só resolver questões, porque continuaram lacunas teóricas que você nem identifica em todas as questões. Mas você precisa de teoria e de questões, de prática. Porque só quando você vai para as questões, aí você vai para o campo de batalha. Resultado. Você que faz 1001 resumos, sobra quase nenhum tempo de fazer questão. Ou para poder dar tempo de fazer questão, você está tirando hora de dormir. Aí você não memoriza. Entendeu a bola de neve que eu estou te explicando? Pois é, isso faz muito mal. E isso são erros. Se você comete esses erros que eu andei falando aqui, coloca aí, sim, você concorda comigo. Tá? Ou eu já errei. Coloca aí no chat, eu já errei. De boa. De boaça. Não tem nada não de ser que já errou. O importante é que você vai aprender. Daqui a pouco eu estou mostrando os erros, que nem parece erro. Quando é que resumir demais, parecia erro na tua cabeça? Não é verdade? Mas é. E vamos agora para um outro erro. Revisar todo o assunto o tempo todo. Você fica insegura, aí você fica voltando. E aí, quando você fica voltando, e haja, né, e volta e pinta de marca-texto, aí, sei lá, é aquela bola de neve de matéria acumulada e a sensação de estar com o conhecimento estacionado. É como se você pegasse um filme dos Vingadores e ficasse voltando aos 10 primeiros minutos o tempo todo, para que você decorasse tudo do filme. Não é assim que se aprende. E sabe qual é o problema de revisar tudo o tempo todo? Você vai acumulando matéria demais. E o Enem e os vestibulares têm uma data marcada. Você não pode ficar nesse vai e vem contínuo de revisão. Revisão é importante, mas não revisão o tempo todo. Tem que revisar. Quero adiantar aqui que tem que revisar. Mas eu vou ensinar como revisar. Porque outro erro, e esse é cruel, é não revisar o que estuda. Sabe essa minha aluna aqui, a Adriane Emily? Pois é. Ela, no primeiro ano de cursinho, ela não tinha o meu apoio e ela tomou bomba. Porque ela não fez ciclos de revisão. E ela chegou na prova e ela percebeu, ela estudou tudo. Poxa, ela tinha comprado um planner na internet, tá, do Enem, ela pintou tudo, ela cumpriu tudo. Mas ela esqueceu até a prova do Enem. Agora a gente vai mais ou menos para uma reta final. Experimenta não revisar nessa reta final. Agora tem que saber como revisar na reta final. Não é o revisar ou não revisar, é o como fazer. Como fazer para fazer com eficiência. Quando ela chegou, ela se tornou tricampeã. Ela passou na Federal do Pará, na de Rondônia e passou também na UESB, na de Sudoeste Baiano. 3 vezes Faramed. Porque ela passou a estudar fazendo revisão de forma correta.
quando a gente não revisa, a gente esquece. Porque nós vivemos naturalmente uma curva chamada curva de esquecimento de Ebbinghaus. Tá? Ebbinghaus era um psicólogo alemão que ele fez esse estudo e ele provou o seguinte: quando a gente termina de estudar alguma coisa, 1 hora depois, a gente só está com 44%. Um dia depois, a gente só está com 33%. 31 dias depois, a gente só está com 21%. Ou seja, a gente perdeu. Atenção. Se você não revisa, você perdeu. Tipo, 20 minutos depois do que você estudou, você está aí com 58%. Um dia depois, com 33%. Um mês depois, com 21%. Aí você está... Se você não revisa, você vai viver a curva de esquecimento. Então, tem que revisar, mas tem que revisar da forma correta. E a gente vai aprender como revisar da forma correta. Tá? Então, como eu disse, existem erros que atrapalham completamente a tua aprovação. Tá? Da mesma forma que existem os passos que te fazem ser aprovado em medicina quando você estuda em alta performance. E é exatamente desses passos que eu quero falar. A Mariana Gomes, que está aqui, ela tirou o primeiro lugar geral da Univasf. E ela também passou pelo SUS-PE na Uninassal. SUS-PE é um programa, não é, das vagas que existem e que muita gente nem sabe que dia é, quando é, do meu radar de oportunidades. E ela passou no SUS-PE, foi cursar o SUS-PE, estava numa vibe, tá? 4 meses lá estudando, já estava com a vaga garantida, medicina de graça. Aí veio fazer o Enem e tirou uma notaça e foi para o primeiro lugar geral. Então, aprovação... Seria tão bom se todo mundo tivesse uma aprovação antes do Enem, tá? Para chegar lá no Enem, tipo, na vibe de tô nem aí para essa prova. Mas isso não é real, não é o mundo real. Se você seguir o que eu vou te mostrar, você pode ser o próximo aprovado. O próximo nome na lista de aprovados. Sem essa de ficar dando parabéns para teus colegas, tá? Até quando você está dando parabéns para os outros, ou você vai ser o que recebe parabéns? O que eu vou te mostrar não é um milagre, não é uma fórmula mágica. É neurociência, é técnica, é método. De quem tem experiência. E principalmente, tudo que eu vou te mostrar é prático e aplicável. Mesmo se hoje você se sente que você está longe de sua aprovação. Independente de como você se sente. Perto ou longe de sua aprovação. Tudo que eu vou te falar aqui vai te fazer dar passos para passar em medicina. E se você der os passos com direcionamento, você pode passar assim em menos de 1 ano. Mariana passou em menos de 1 ano. Você já viu a quantidade de jovens que eu coloquei aqui a foto mostrando? Passou em menos de 1 ano. Fulano passou em tal lugar em menos de 1 ano. Porque são histórias da vida real. Como eu estava falando de revisão, né? O erro de revisar o tempo todo e o erro de não revisar. Foram os últimos erros que eu falei. Então, eu quero começar aqui falando exatamente do primeiro passo. Fazer revisão cíclica. Você teve aula teórica. Digamos, você teve aula teórica hoje. As revisões desse tópico você precisará fazer amanhã, quarta-feira. Se a sua aula foi hoje, terça, você vai fazer no ciclo de 24 horas. Depois você vai repetir 7 dias depois, 14 dias depois, e a cada 30 dias. Sim. Com técnicas de revisão, você consegue viver isso. E você deve estar dizendo, Meriane, eu não vou dar conta. Dá conta sim. Dá conta e aprende com alta performance. E faz prova e acerta. É a estratégia. E tem que ser nesses tempos para fugir da curva de esquecimento. Não adianta ser com tempos diferentes. Isso aqui é ciência. Mary, pode ser tipo, em vez de ser com 7 dias, ser com 6? Ah, pode. Isso é desvio padrão.
Mas em vez de ser com 7, ser com 14, ser com 22. Não. Tem que seguir isso. E dá para seguir. Eu quero que você veja como dá para seguir. Quem é que começou aqui a usar o AQTRQ e começou a sentir crescimento de AC? Eu comecei, professor. Até a sensação é como se fosse assim, meu Deus, parece que agora, nesses 2 últimos meses, é que eu comecei mesmo a estudar, mas não é, porque eu estou vendo mais resultado. Minha produtividade aumentou muito. Assim, eu reviso, né, 7 dias, 15 dias, e eu já nem erro mais as questões. Eu já tive o conhecimento de que questão resolvia bastante a situação, né? Só que uma coisa é você fazer questão assim, doidado, né? Por exemplo, você faz questão, overdose de questão, né? Já tive muito isso e tal. Só que agora, uma coisa é você fazer isso, outra coisa é com a organização, que é, no caso, o método, né? Traz isso para você. Você faz sequenciado, faz com a teoria, você vai voltando. Eu percebi que eu vinha fazendo isso, só que aí com o método fica uma coisa mais organizada, fica mais direcionado para você saber as questões específicas que você precisa fazer. Você revisa de maneira bem mais ativa, não tem aquele tempo todo de ficar relendo nem nada. Eu acho que só está me agregando muito mais, que agora eu soube espaçar e organizar muito bem. A gente começou a usar o método que Meire ensinou e eu estou percebendo que o rendimento realmente está aumentando, principalmente a quantidade de questões. Acho que é o momento que eu mais quero fazer simulado agora para ver, para testar como eu vou me sair depois de aprender isso. Então, é o que dizer, professora, porque assim, mesmo quando a gente tem muito domínio sobre um assunto, mas essas revisões, elas são muito importantes, porque tipo, não tem como a gente estar em ponto de bala ao tempo todo, a gente não sabe de tudo o tempo todo, então isso é muito importante, sabe? Assim, o método, quem experimentou, quem experimentar, verá, né? Você começa a economizar horrores de tempo. Todos os alunos que estão estudando por AQTRQ estão com produtividade aumentada. A QTRQ é um método que eu tenho para fazer revisão cíclica. E tem um detalhe. Todos esses alunos... É uma cena de aula, tá? Onde eu fiz uma pergunta. E o que eu olho, né, vendo esse vídeo é que todos eles estão na universidade. Então, poxa, funciona. Recentemente, uma aluna, Vitória, passou na UNEB, ela disse que o AQTRQ foi o método que mais controlou a ansiedade dela. Que eu podia colocar que esse método é um método que ajuda a controlar a ansiedade. Juro, eu criei ele para ser um método eficiente de estudo e revisão. Tá? De aprendizagem eficiente. Mas controlador de ansiedade, essa eu acrescentei. E um monte de aluno meu tá dizendo isso, tá? Que é um método que controla a ansiedade. Pois é. Se você fizer revisão cíclica, você vai aprender de verdade. E você vai acertar. E você vai, consequentemente, passar. Mas eu quero deixar bem claro com você, que está aqui, que não importa, sabe, se hoje você está perdido e não sabe por onde começar. Não importa se você já tentou outros métodos e não conseguiu resultado. Tipo, aquele mentor que te mandava uma lista de 500 questões. Mandava isso e você se matava e não dava conta. Ou se você sente que está correndo contra o tempo. Eu só quero te dizer que não importa o seu hoje. Mas se você quer ser médico, se você quer ser médica, esse teto vai estar na tua mão. Tudo depende de como você vai fazer daqui para frente. E o fazer daqui para frente vai te diferenciar muito. Tá? Como eu disse, eu vou explicar 5 passos que te aproximam e que te permitem passar em medicina em menos de um ano. O primeiro passo é revisão cíclica. O segundo passo, ter um planner de estudos. Saber o que estudar nesses momentos de revisão. A matriz de conteúdos do Enem, ela tem 692 conteúdos. Os temas mais prováveis é cerca de 75% de cada disciplina. É como se desses 692 eu tirasse 170 e jogasse fora. Quais 170?
Eu sei. E aí, se você reduz essa lista, você delimita esses temas por mês. E você divide o mês em semanas. De segunda a sexta. E quando você estuda com um planner eficiente, sabendo o que é mais recorrente, o que é que tem que revisar mais, você passa. Eu sempre digo que eu tenho o planner para o ano todo, tenho um planner de reta final, porque são momentos diferentes do ano. E isso faz uma diferença enorme na jornada dos meus alunos. Por exemplo, vou pegar aqui biologia. Aí estão os 10 conteúdos mais cobrados no Enem, no histórico de 2009 a 2024, tá? Se eu pegar os 7 mais cobrados, eu vou encontrar, né? E vou ter molecular, evolução, microbiologia, ecologia, ok. Mas se eu tirar, por exemplo, botânica e zoologia, que eu poderia tirar porque eles não estão nos 5% de recorrência. Aí isso é um risco. Porque a botânica não caía muito. Mas em 2020, por exemplo, foram 4 questões na prova. E nos últimos anos sempre são 2. E medianas. São 2 e medianas. Ou seja, ruim errar a mediana. Tragédia errar as fáceis. Muito ruim errar as medianas. Então você tem que estudar com o equilíbrio, né, sabendo que há um percentual de recorrência de cada disciplina. Eu coloquei aqui biologia porque é a minha disciplina. Mas eu não queria mostrar só biologia. Quero mostrar português também. Aí, obviamente, está aí os temas, né, os 5 mais. Aí tem gente que vai olhar e vai dizer, eita, não tem gramática. Aí perde 200 pontos da competência 1. E outra coisa, gente, saber gramática é essencial para você ler e interpretar bem os textos. Quem não sabe gramática não sabe a função do que e do se em determinadas frases. Então, 34% da prova, que é leitura e interpretação de texto, e mais 18%, que é estrutura textual e análise de discurso, indiretamente o domínio gramatical está aí, só que está interligado, entrelaçado. E lá na redação, a gramática clássica está sendo cobrada. E cada uma das disciplinas existem temas mais recorrentes e temas menos recorrentes. Então, no seu planner de estudos, você tem que ter um planner onde tudo isso vai estar. Agora eu vou para o terceiro passo, que é o passo de metrificação de simulados. E antes de falar de metrificação de simulados, eu quero falar de simulados. Deixa eu só me ajustar aqui na cadeira. Primeiro, você precisa estar fazendo simulado que corrija por teoria da resposta ao item. Porque, veja bem, se o seu cursinho não tem simulados com teoria da resposta ao item e corrige só por percentual, é como se eu quisesse medir o peso de uma pessoa falando a altura dela. E não é a mesma coisa. Uma pessoa de 1,70 m pode pesar 50 quilos, vai ser magérrima, e pode pesar 200 quilos, vai ser obesíssima. Entendeu? Eu não posso metrificar. O conhecimento para ser metrificado para o Enem exige simulados corrigidos por teoria da resposta ao item. E no Brasil tem boas empresas de simulados. Agora, ok. Fez o simulado. Tem uma nota de TRI. Ai, Mary, eu não estou nem falando de fazer o simulado. Eu corro do simulado como o cão da cruz. Por quê? Você não está usando o simulado ao seu favor. Está usando o simulado como se ele fosse aquilo que vai te assassinar. Não. Você tem que olhar o simulado e transformar o ponto fraco do simulado no seu ponto forte. Você consegue fazer isso. Principalmente quando você tem alguém que pode dizer, ó, é esse ponto fraco aqui que tem que fazer desse jeito aqui para ele se tornar seu ponto forte. E quando a gente vê aqui, né, a questão da metrificação de simulados, eu peguei aqui uma metrificação do meu aluno Pedro Tamarino, que passou na Univasf.
Aqui essas linhas, né, elas aparentemente não estão em crescente, mas elas estão em crescente, principalmente naquilo que pontuava mais, pontuava mais a nível de Enem. Mas Pedro, ele não estava aprovado desde que ele chegou no programa. Por exemplo, em maio de 2024, 746 ele reprova. É nota de reprovação. Passa não. Ele ampla, passa coisa nenhuma. Mas ele recebeu laudos. Sim. Para cada prova, tá? Ciências humanas, o diagnóstico e as recomendações. Por escrito. Para quê? Para ele transformar o ponto fraco no ponto forte. E isso faz uma diferença muito grande. Então, você tem que metrificar. Como você está metrificando o conhecimento? Sem metrificar o conhecimento, você vai metrificar só na prova para sair a nota lá em janeiro. Meu amor, não dá. É aventurar. Como eu disse, tem que ter alta performance no ato de estudar em todo o processo. Porque medicina não é para amadores. Quando eu falo de metrificação de simulados, a partir da metrificação, quais os conteúdos, né, que caem dos conteúdos do Enem? Qual é a análise de recorrência do Enem? E, ok, dessa análise de recorrência do Enem, do Planner, né, estão interligados. Quais são as lacunas de conhecimento? Quando eu metrifico simulado, eu consigo ver a lacuna de conhecimento e eu comparo se essa lacuna é uma lacuna importante. Porque, por exemplo, essa minha aluna Emily, eu lembro que ela estava desesperada, porque ela não conseguia aprender logaritmo bem. Ela não conseguia aprender matriz de 3 pontos. Umas coisas bem complexas lá de matrizes. Eu disse, essa parte não cai no Enem. Matriz cai, mas não dê jeito. Cai essa outra parte. E logaritmo vão cair 2 questões. E você pode chutar. Para de se traumatizar por isso. Chuta o balde, bora pra frente. Emily está fazendo medicina na Federal de Pernambuco. Porque a gente teve pontos que ela precisou reestudar. Eu não mandei ela chutar o balde de tudo, não. Mas eu lembro bem que eu mandei ela chutar o balde de logaritmo. Que ela tinha trauma com logaritmo. Então, chuta o balde. Não vai ser isso que vai te matar. Agora, eu já não poderia dizer que ela chutasse o balde com matemática básica. Porque aí ela estaria assassinada. Na prova de matemática, ela estaria ferrada. Entendeu? Simulados são muito importantes. Muito importantes mesmo. Mas é preciso, sabe, não fazer apenas o simulado. É importante alguém que entenda quais são os próximos passos depois daquele simulado. Até daquele simulado se você for muito mal. Não só do que você for muito bem. E para te mostrar como você pode ter muito mais que apenas análise de simulado, mas também planner cirúrgico, estudo com técnica eficiente, vagas e mais vagas de medicina para estudar de graça. Antes de falar os próximos 2 pontos, porque eu estou no 3º passo. Eu falei o primeiro passo, revisão cíclica. Eu falei o 2º passo, o planner de conteúdos. Tem que ter um planner, tem que estar escrito. E estou falando de metrificação de simulados. Mas eu falto ainda 2 passos muito importantes. Um deles, canal de aprendizagem. Mas antes de chegar nesses passos, eu quero te dizer que eu tenho um programa chamado Programa Medicina 2X. Pedro e Emily, eles poderiam estar agora repetindo o cursinho. Os alunos que iriam ser quase aprovados, mas iam ser aprovados. Mas eles estão. Né? Pedro Tamarindo está lá na Univasf e Emily está na UFPE. Eles estão aprovados em menos de 1 ano. Porque eu consegui reunir para você aprender 4 pilares são essenciais. Saúde física e emocional. Cognição, como o cérebro vai funcionar bem. Técnicas eficientes para o cérebro funcionar bem. E direcionamento. Porque não adianta correr muito na direção errada. E aí, eu juntei muita coisa em entregáveis. Na hora que você chega na mentoria, eu vou fazer um raio-x do seu desempenho. Eu vou mapear o seu canal de aprendizagem. Saber se você é visual, auditivo, sinestésico, multicanal, o que é que você é. Ou seja, para dizer, você vai aprender mais se você estudar desse jeito.
Eu vou fazer um horário personalizado de estudos para você. Você vai ter acesso a planner de estudo em diferente momento do ano, tá? Planner que são diferentes planners para diferentes momentos do ano. Você vai saber o tempo todo quais são os temas prioritários do Enem, o que é mais recorrente. Você vai estudar, você vai ter acesso a técnicas e estratégias extremamente cirúrgicas. Mas eu preciso que os teus neurônios estejam funcionando muito bem. Então você vai ter um projeto de nutrição cognitiva. Porque se os seus neurônios não estiverem funcionando muito bem, eu posso te ensinar as melhores técnicas do mundo, mas tico não causa com teco. Então eu tenho uma nutricionista no nosso programa que vai analisar, não vai fazer dieta para você não, tá? Mas vai analisar a fisiologia dos seus neurônios. A nossa metrificação de simulados, ela é rigorosa. Tá? Metrifico, dou diagnóstico e recomendação. Você vai ter um banco de mais de 1000 questões do Enem. Eu oriento sua família. Sim, eu trago sua família para junto. Toda semana. Ou na maioria das semanas, porque são 40 semanas do ano. Nós nos encontramos nas quartas-feiras. Por isso que hoje eu estou aqui, que é uma terça. Amanhã eu não poderia estar. Amanhã eu estou no plantão médio. E alguns dos plantões médios são sessão futuro médico. Eu chamo o aluno que acabou de passar para vir trocar figurinhas. E eu conduzi só essa conversa. Trago profissionais, psiquiatra, psicólogo, para a gente trabalhar com saúde emocional. Agora, a assessoria SISU para Unifiéis eu vou te mostrar. Gente, só isso já valia demais. Sabe o que é testar tua nota em 88 universidades? Porque tua nota vai variar muito. 53 das 88 tem pesos, muda tudo. E humanamente você não consegue testar durante o SISU. Muito menos durante o FIES. E mais do que tudo, radar de oportunidades. Sabe aquelas vagas que ninguém sabe onde estão? Eu vou lá e acho. E toda semana eu tenho gente aprovada. Porque tem muita vaga. Muitas você não sabe onde é que está. Então a gente tem todos esses entregáveis. Aqui são os principais, tá? Tem mais. Eu não quero gastar nossa aula falando deles. Mas eu quero só te mostrar aqui um pouquinho da assessoria SISU, sabe? Aqui está o Guilherme. E aqui tem umas notinhas que estão verdinhas, é onde ele passa. Onde não está verdinho, ele não passa. Então eu testo e digo se vai passar, não vai passar. Sabe a Naira? Ela mandou... Os meus alunos chamam de tia, né? Eu tenho cara de tia. Bom dia, tia. Amanheci em quarto de 6 vagas na Univasf. E aí ela coloca a angústia dela. Eu digo que ela mantenha na Univasf, mas coloque na UESP. E por que eu estou colocando? Porque eu estava com o relatório dela, né, e dei essa resposta no WhatsApp para ela. Eu tenho um canal de WhatsApp exclusivo para falar com os meus mentorados. Aí eu disse que ela mantivesse a Univasf, mas ela colocasse onde que ela ia ter mais chance. E digo qual é, o UESP. Porque eu tinha olhado a nota dela. Aí aqui no dia do resultado, né, dia 27 de janeiro, entrei em Paulo Afonso, tia, eu vou para a Univasf. Porque a gente estava acompanhando, olhando, metrificando tudo, definindo aprovações. Aqui o meu aluno João Guilherme, tá, estava me pedindo a opinião que eu olhasse. Tá aqui os prints. Ele passou em medicina na Unipampa, lá no sul do país. Tá? E tá ele feliz. Aqui ele pergunta para mim só se a aprovação dele ele ia começar no primeiro semestre ou no segundo. Gente, ele estava aprovado na Unipampa. Segundo lugar. Tá. Ufa, a assessoria SISU, ela sozinha já define muitas aprovações. E aí, tipo, quando você não tem quem te direcione, você fica cometendo erros ano após ano. Aí você fica, não, mas é porque se eu não passar, eu vou fazer cursinho. Qual é o custo de mais um ano de cursinho? Ora, eu sou dona de cursinho, né? O custo direto é em torno de cerca de 15 mil reais no mês. Mas é um custo indireto, que é o seu salário de médico. Por exemplo, a Mariana Guimarães daqui a 6 anos está médica. Mas se ela não passasse, esse ano não passou, se ela não passasse, ela ia passar mais um ano de cursinho e menos um ano de médica. E quando
quanto seria o salário de um ano de médico? Um médico no início da carreira, ele vai ganhar aí por volta de 15 mil reais no mês, tá? Então, daí 180 mil por ano. Então, quando você vai fazer mais um ano de cursinho, não é 15 mil que vai te custar. É 200 mil que vai te custar. Sim. Porque é um ano a menos do exercício de médico. Mas eu digo que o custo não é esse. Aqui eu estou falando custo financeiro. E a dor? E a dor da reprovação? Essa dor da reprovação, essa autocobrança, esse ter que encarar aquele povo da família que vai perguntar e dizer assim, e você não passou de novo? E você, de repente, nem tem pais e mães prontos para blindar você dessas perguntas da tia chata no dia do Natal, e aí não vai passar no Enem. Eu trago muito a família para junto, porque isso é essencial. Então, o custo que eu te coloquei agora não é 200 mil reais. É quanto custa um ano da tua vida. Eu não consigo quantificar isso. Quanto custa a sua felicidade? Eu não consigo quantificar. Eu sei que vale muito. Vale algo incalculável. E eu trabalho para isso. Para fazer gente feliz. E o custo real de não estudar em alta performance é, de repente, você ter que pegar um FIES quando você podia passar numa pública. Por exemplo, a minha aluna Maria Giovana, ela conseguiu ser aprovada pelo FIES. Eu disse, vai não, Giovana, vai não. Você está a 2% de conseguir o SISU. Resultado, ela não foi para o FIES. Porque ela não quis começar a vida profissional com uma dívida. Não é que eu sou contra o FIES, mas ela estava muito perto. Tá? Eu sempre digo que o FIES é uma decisão de família. De repente, sua família pode decidir isso. E está tudo certo. É uma decisão de família. Mas, às vezes, você fica, poxa, por que é que eu não nasci numa família rica? Que podia pagar para mim uma faculdade particular. Essas particulares são caras, gente. Sua família vai ter que investir aí 200 mil reais por ano, 150 mil reais por ano, e nem sempre ela tem. E, enquanto isso, né, você está aí com seu propósito de vida, com sua missão de estudar medicina, sei lá, te travando, porque você quer ser médico. Quantas pessoas você vai deixar de salvar e ajudar nesses anos a mais que você está passando no cursinho? E você, ser reprovado não é só mais um ano de cursinho. É você ter menos um ano salvando vidas. E eu quero te ajudar a alcançar esse sonho. Eu quero te ajudar a ter condição de cumprir sua missão, de salvar vidas e ajudar as pessoas. Eu quero te ajudar a conquistar a sua aprovação. Porque você pode estar vivendo o fenômeno nem sabe. E não sabe que não sabe. Nem sabe se esse caminho está correto. E não sabe que ele não está correto. Esse fenômeno nem não lhe desnorteia. Porque você é um jovem vestibulando comprometido. Mas você não é um especialista em aprovação. Porque eu quero te dizer, gente, não é uma técnicazinha que resolve tudo, não. Estudar em alta performance é diferente. Não é nem estudar muito, nem uma técnicazinha simples. Se fosse isso, eu era mais rica do que Elon Musk. Porque eu tenho muitas técnicas poderosas. E o meu programa Medicina 2X, ele não vai te custar nem a metade do que você pagaria no ano de cursinho. Não vai te custar nem metade de uma mensalidade de uma particular. Não vai te custar nem 4% do seu primeiro ano de salário médico. O programa Medicina 2X não vai custar nem 0,5% da dívida de sua Confies. Ele é um programa diferente. Ele tem um custo? Claro que tem. E você deve estar, mas será que esse negócio serve para mim? Não sei. Tem servido para muita gente. Gente que trabalha ou gente que estava há muito tempo sem estudar. Ele tem transformado pessoas. Todos esses meus alunos que estão aqui nesse vídeo falando sobre o que aprenderam no programa, todos estão na universidade. Eu quero que você veja esse vídeo de 2 minutos para a gente continuar. Eu pego uma aposta com você, como em algum momento da sua vida você viu tudo de cabeça para baixo.
E eu saí do Enem 2022 com a certeza de que eu não seria aprovada. Chega um momento que parece que você dá um stand-by, assim, na quantidade de acertos, por exemplo, de um simulado. Eu percebi que meu estudo estava muito desgastante, muito cansativo. Sem leveza, eu não tinha tempo para nada e ficava horas e horas em frente a um livro, a um computador, fazendo resumos. Eu havia decidido fazer medicina, mas eu não encontrava uma razão fundamental, não encontrava algo que fosse marcante mesmo, assim. Entrar no Synapse foi equilibrar a minha vida. A mentoria tem me dado uma segurança, uma certeza, uma convicção de que eu posso passar de forma leve, tranquila e com organização. A partir de uma aula, que foi um dia antes do simulado, que a professora explicou pra gente um método chamado método DNA, eu consegui, por exemplo, aumentar no outro dia a quantidade em 14 questões. Indo todas as dicas e seguindo tudo que tinha, todos os materiais que tinham na plataforma. Sobre como estudar, sobre o que priorizar nos estudos, e fui fazer a prova. Hoje, não mais como uma vestibulanda, e sim como uma aprovada em medicina na Univasf de Paulo Afonso, eu vejo o quanto a mentoria foi decisiva na minha trajetória. Além também do acompanhamento dos simulados, que era algo que constantemente nos fazia melhorar, dizia onde a gente estava bem, onde a gente precisava crescer, e eu acho que isso foi muito importante. Eu entrei na turma de maio, fui aprovado com menos de um ano de jornada, um ano de acompanhamento, e foi algo essencial, que transformou a minha realidade e transformou a minha perspectiva de aprovação. E quando você finalmente entende o que você precisa fazer e se mantém focado na missão para realizar o seu sonho, os seus mais dolorosos desafios se transformam em prazeres. Eu vou alegre estudar, eu fico alegre estudando e eu consigo conciliar minha rotina. Eu percebi que a jornada, ela não é a minha vida, mas ela faz parte dela. Então, eu não preciso abdicar da minha vida para viver só a jornada. Eu posso viver as duas ao mesmo tempo e de maneira saudável. Então, quando eu penso no Synapse, eu penso principalmente em equilíbrio. Uma família que te equilibra, que te põe lá em cima. A principal dificuldade que eu tenho encontrado nos alunos que chegam no meu programa é que lhes falta organização. Aí eles não conseguem ter lazer, eles vivem com matéria acumulada, eles estudam 12, 14 horas por dia e continuam. É um ciclo, sabe? Um ciclo de matéria acumulada. E tudo isso, sabe, pode ser mudado. Para cada um, a jornada de aprovação em medicina é diferente. Uns querem correr risco. Você é assim? Tudo certo. Outros não. Querem ter maior segurança e direcionamento na jornada e, consequentemente, não querem ter riscos. Você também pode ser assim. Seja qual for o seu estilo. Se você quer correr risco ou você quer um direcionamento na jornada de aprovação para não correr riscos. Quanto vale ser aprovado em medicina em menos de um ano? Bem, se você não vai pegar fiéis, você vai economizar 1 milhão. Se você vai passar no SISU, além de economizar 1 milhão, você também vai ser médico daqui a 6 anos. Então, cada ano de um salário de médico é pelo menos 180 mil. Se eu dissesse assim que o programa Medicina 2X vale 10% de 180 mil, seria 18 mil. Se aprovado em medicina, em menos de um ano, valeria 15 mil? Sim, valeria 15 mil. Então, quanto vale ser aprovado em medicina em menos de um ano, com técnicas poderosas? O programa Medicina 2X vale 15 mil. Vale. Mas eu quero te dizer que não vai ser 15 mil. Embora tenha o valor de 15 mil, o custo é 6.997. Mas eu quero te dizer para você que está aqui hoje, você vai ganhar um bônus especial. Não vai ser 6.997. Sim. Ao invés de ser esse valor, eu estou cortando. O teu primeiro bônus é um bônus de R$2.000. Isso mesmo. Vai cair para 4.997, ou seja, 12 parcelas de R$ 416,42 se você preencher o formulário hoje. Tá? E a minha equipe vai falar com você. Então, o teu bônus especial
preenchendo a aplicação, que o link daqui a pouquinho vai aparecer para você, tá? Vai valer R$2.000 de bônus. Se você está enxergando que pode estudar com técnicas poderosas, com direcionamento, para você não ficar rodando em círculos e com a sensação de ser reprovado de novo. E atenção, esse parcelamento, né, pode ser no cartão, sem nenhum juro, tá? 12 de 416,42. No boleto, existem as taxas cobradas pela operadora financeira. Não são taxas para o Sinapse. E se você quiser pagar no Pix, tá? À vista, você ainda vai ter 5% de desconto. Mas eu tenho um segundo bônus. Quem ingressar após o primeiro contato da minha equipe, tá? Você vai preencher o formulário de aplicação. Na hora que você entrar em contato, que uma pessoa da minha equipe falar com você, você fechando, você vai concorrer, tá? A um sorteio de um box de simulados fantásticos, tá? 3 simulados com 180 questões, modelo Enem, tá? Ou seja, você vai ter 3 momentos de treinar bastante com essas 540 questões. Você vai concorrer a esse sorteio que eu faço na nossa aula de acolhida. E aí, eu digo que ter um especialista em aprovação, eu sou essa especialista, é um investimento. Por exemplo, você tem... O seu pai, ele está com problema cardíaco. Aí tem um médico recém-formado, que ele tem, tipo, 1 ano que ele está operando, e tem um médico que tem 20 anos que está operando. E esse médico que tem 20 anos que está operando já tem milhares e milhares de casos de sucesso. Você confiaria a vida do teu pai a quem? A um recém-formado? Ou a um médico de 20 anos? Eu tenho certeza que a sua resposta é confiar a vida do seu pai a um médico que tem 20 anos de experiência. Eu tenho mais do que 20 anos. No meu cursinho eu tenho 25 anos, com turmas exclusivas de medicina, e aprovando muita gente de medicina. E no Sinapse Mentoria, 60% dos nossos alunos ativos, eles são aprovados em menos de 1 ano. Então a hora é agora, nossas matrículas estão abertas, o formulário de aplicação para a seleção de novos alunos está no chat. Se você vê que tem sentido, que você pode, você preenche o formulário de aplicação. A gente agora vai seguir com nossa aula, tá? Mas antes eu queria te dizer o seguinte, o programa é massa, mas está caro. Caro ou barato? Depende do seu ponto de vista, tá? E quantas pessoas você já viu desistir do sonho, né, de fazer medicina e foram para outro curso? O Hernani, por exemplo, ele foi fazer agronomia. Ele já era agrônomo bem sucedido, mas ele vivia triste. Ele estava frustrado. Ele estava muito infeliz. Ele voltou e ele passou em menos de 1 ano, sim. Ele chegou em fevereiro, em novembro ele passou. E ele está feliz fazendo medicina na Universidade Federal do Vale do São Francisco. Ele era um agrônomo de sucesso. Aqui onde eu estou é um polo de irrigação. Campo de trabalho para agrônomo é massa. Mas ele não era feliz. Nada contra os agrônomos. Nada contra os agrônomos. Fui professora, inclusive, do curso de agronomia na Rede Federal de Ensino antes de me aposentar. Então, nada contra nenhuma profissão. Mas quem quer ser médico tem que ser médico. Outra coisa vai te fazer infeliz. Onde é que você quer estar daqui a 10 anos? É essa a resposta que você tem que se dar. Se você quer ser médico, não adianta ser outra coisa. E, tipo, o nosso programa, só passando rapidamente, a gente está acompanhando cada aluno na evolução dele. Observe essa evolução, tá? E, tipo, a cada simulado a gente analisa, desde notas, aqui da Maria Clara Araújo, ela já passou, uma nota de 733 muito baixa, para uma nota 821, uma nota para... Olha o crescimento de acertos. Mas a gente tem estatísticas de onde estão as vagas em cada estado. A gente sabe tudo, a gente analisa você, inclusive no SISU. A gente faz assessoria de fiéis, a gente faz de ProUni. Aqui nada. Aqui não é listinha de questões. Não é aquele mentor que manda lista de questões para você. Aqui a gente sabe o que está fazendo. Por isso que a nossa aprovação é estourada. É muito grande. O passo 4, ele é muito importante. Mas eu quero te mostrar, antes, um vídeo do Daniel. Do Daniel, jogador de futebol. Primeiramente, eu ressalto
ressalto muito, sempre que eu converso com a Promeire e com quem eu vou falar de como foi, eu falo muito da questão do meu horário de estudos, porque foi algo assim que me ajudou bastante, né? Porque na minha cabeça, quando eu comecei a estudar, eu montei meu próprio horário de estudos e eu via que talvez eu estivesse cometendo alguns erros, assim, só que faltava um direcionamento. Faltava alguém para me dizer, não, Daniel, acho melhor você fazer isso, isso e isso. Aí, quando a Promeire chegou e montou meu horário de estudos, dando mais foco naquilo que eu precisava realmente melhorar e diminuindo um pouco, assim, a intensidade daquilo que eu já estava bom, eu acho que me ajudou muito, até porque eu vi meu crescimento ao longo do ano, que foram nas matérias de natureza e de matemática, né? Sobretudo essas aí. Esse horário de estudos, para mim, eu sempre digo que foi muito, muito essencial na minha jornada. Além das estratégias de prova também, porque no segundo dia eu não tinha uma estratégia definida. Estava tentando uma coisa, tentava outra, aí no simulado, isso deu certo, fui tentar de novo, não deu certo. Então, deixa eu estabelecer uma estratégia, assim, de como eu vou resolver isso, essa prova. Cheguei com a Promeire, conversei, e ela me disse, olha, eu acho melhor você fazer desse jeito, resolve primeiro essa parte que você tem mais facilidade, depois você vai para outra. E a partir daí eu comecei a colocar isso nos meus simulados e foi muito bom mesmo. É diferente você ter alguém que pega na tua mão. E um horário de estudos eficiente, ele precisa ter pontos. Por exemplo, você tem que ter um horário realizável, de segunda a sexta-feira. Deixe tempo livre, tempo coringa para os teus imprevistos. Um dentista, alguma outra coisa, tá? Inclua atividade física diária no seu horário de estudos. E o seu sono regular, de 7 a 9 horas, no mínimo. Sábados, você deve tirar algum atraso, fazer simulado e descansar. Domingo, descanso. Por exemplo, a Bia, ela trabalhava, tinha um filho de 5 anos, e ela só tinha 4 horas úteis para estudar. E ela passou onde? Na Federal do Rio Grande do Norte. Porque ela estudou tudo aquilo que era mais recorrente nas 4 horas úteis, que era tudo que ela tinha. Porque ela trabalhava como técnica de enfermagem no município de Curaçá, Bahia. E o quinto passo é o seu canal preferencial de aprendizagem. Existem estudantes que são visuais, outros são auditivos e outros são sinestésicos. Tipo, quem é visual vai aprender mais por imagem. Quem é auditivo é o som, o tom. Elevar mais a voz, baixar a voz. Quem é sinestésico, esse precisa estar pegando, tocando. Ele precisa de alguns resumos. Sim, fazer resumos é essencial para o sinestésico. Mas fazer resumo é uma tragédia para o auditivo. A minha filha, Anne Karine, eu fui chamada na escola dela. Ela já é advogada, tá? Mas eu fui chamada porque ela não anotava. E eu já sabia neurociência. E eu já sabia que ela era auditiva. E aí eu expliquei que ela de fato não ia anotar. Porque anotar para ela era desaprender. Era comprometer tudo que ela estava filtrando da audição. Só para você ter uma ideia que as pessoas aprendem diferente. Na minha casa é um verdadeiro laboratório. Porque eu sou sinestésica, a minha filha Carol também é sinestésica, a minha filha Anne Karine é visual. Então, é um laboratório. Ou seja, nem todo mundo aprende do mesmo jeito. E como nem todo mundo aprende do mesmo jeito, eu quero te mostrar um vídeo dos meus alunos. Caio e Kaique, gêmeos monozigóticos, idênticos. Vê o que eles vão dizer sobre a aprendizagem. Caio, me conta aí como é o teu jeito de aprender. É mão na massa, professora. Tentar sempre o máximo pegar nas coisas. Porque essa é a maneira que eu senti confortável de aprender e foi a mais eficaz para mim até agora. Kaique. Já eu sou mais visual. No caso dele, ele precisa pegar. Já eu fico olhando e analisando através da mente como é que ocorre os processos. Aí dá na mesma coisa, só que ele pega e eu só fico observando. A gente perdia muito tempo aprendendo de forma incorreta. E depois que a gente soube qual era a melhor forma de aprendizagem, a gente desenvolveu bem melhor. Eu vi que a gente perdia muito tempo em determinado assunto, sendo que agora, quando a gente identificou a nossa maneira de aprendizagem, tipo, dá para cortar na metade o tempo que a gente demorava para aprender. Está dando para assimilar muito mais rápido. Do jeito que eu estudava antes, sempre quando eu chegava no final do dia, eu me matava de estudar durante o dia, e quando chegava no final, sentia que não tinha aprendido nada. Já estudando dessa forma, basta meia hora, 40 minutos estudando algumas matérias, que eu já sinto algum resultado. É como dizem, né? Tipo, não é quantidade de estudo, sim qualidade. Aí, agora com o método de estudo próprio, né? De cada um de nós, a gente está vendo que a qualidade está aumentando muito mais. A gente está vendo que o desempenho está sendo muito melhor, a organização.
tudo. Caio e Kaique já estão na universidade. E veja, gêmeos monozigóticos. E mesmo assim, com canais sensoriais diferentes. Então, de repente, não é que você está estudando muito e não está rendendo. É que você não está estudando pelo teu canal sensorial adequado. Tá certo? E dentro dessa perspectiva, só para dar uma dica, tá? O visual, ele consegue aprender mais quando ele está vendo, olhando, observando, uso de mapas mentais, de diagramas, de vídeos, de slide. Já o auditivo é ouvindo. Tipo, ler em voz alta faz um auditivo aprender muito bem, como um podcast. Já um podcast é uma tragédia para um visual. E o sinestésico, ele precisa de estímulo tátil, movimento corporal, fazer resumos, dramatizações. Como se o professor está dando a aula, ou ele está respondendo uma questão, e ele está transformando num filme para poder ele entender. É assim. O visual, por exemplo, uma mesa bagunçada desconcentra ele. Já o sinestésico, ele gosta do cheiro do ambiente. O cheiro faz ele ter calma. O auditivo, tipo, qualquer barulho, uma pequena conversa de dois colegas, faz um auditivo perder a concentração durante uma aula. As pessoas têm canais diferentes. Existem pessoas que têm 2 desses canais. Existem pessoas que são multicanal, mas esse é um grupo bem menor, tá? Mas quem é multicanal, para algumas disciplinas é mais auditivo, para outras disciplinas é mais sinestésico e por aí vai. Só que isso é neurociência. Por isso que uma das primeiras coisas que eu faço no programa Medicina 2X é o diagnóstico do canal sensorial. Porque você já chegou aqui sabendo que tem que estudar para passar em medicina. Agora, aprendizagem de alta performance é você estuda dentro do método que seja adequado ao seu canal sensorial e você faz revisão cíclica por aqui, TRQ. Essa combinação, ela é perfeita para o teu desempenho. E esse desempenho, sabe, ano após ano, aprova muita gente. Você vai poder desistir ou estudar de forma eficiente. Ai, Mary, eu não quero desistir de medicina. Então você vai estudar de forma eficiente. Porque medicina não é estudar pouco, é estudar numa quantidade adequada, mas estudar, sobretudo, de forma eficiente. E eu tenho um programa que acelera sua aprovação em medicina, que é o programa Medicina 2X. Eu ensino o vestibulando a passar em medicina, sem se matar de estudar, e no menor tempo possível, em menos de um ano. Você vai ter informações únicas sobre todas as oportunidades de ser aprovado no Brasil. Estudar medicina de graça vai muito além do Enem Sisu. Por exemplo, esse ano, na UNEB, eu tive o 2º lugar, o 3º lugar e mais uma terceira. Só 3 aprovados na UNEB, bebê. Só são 16 vagas e eu ocupei 3 dessas vagas. E tem um monte de gente. A concorrência dá mais de 250 candidatos por vaga. E a nossa aprovação é estourada em todos os lugares. Dito tudo isto, você pode fingir que não viu. Mas depois de você ver, não dá para desvir. E muitas vezes as reprovações podem te custar um sonho real. Aqui é o print de uma mãe dizendo que a filha não vai mais tentar medicina. Cansou. Isso dói, inclusive na mãe. Segundo é que você pode fazer tudo sozinho. Agora, tem um plano para a sua aprovação. Você precisa de um plano para a sua aprovação, porque pode te custar a aprovação. A Aline Rodrigues, ela não passou no primeiro ano de cursinho, mas passou no primeiro ano do programa Medicina 2X. Porque ela avançou naquele ano do Medicina 2X, tudo que ela não tinha avançado na vida. Você pode ingressar com a gente, sim. Receber técnicas, ter direcionamento específico, priorizar o que é importante para a sua aprovação, ter qualidade de vida durante a jornada, ter uma família que conhece a jornada e por isso te apoia. Assim como a família de Daniel, dos 2 Daniel, tá? Tem aqui o Daniel da Univas, jogador de futebol, Daniel que está na UFPE, o Cássio que está na Federal de Sergipe. Você vai saber como escolher as questões que mais pontuam. Sim, eu tenho técnica para isso. Te ensinar. Você não tem todo o tempo do mundo para o Enem, ok? Tem técnica que vai fazer você responder mais questões em menos tempo e escolher as questões que deve fazer. Fazendo essas questões em menos tempo, aumentando os acertos e os acertos importantes, vai otimizar a sua chance de passar ou no SISU ou nas outras oportunidades, tá? Aqui tá os 3 meninos, tá? O Guilherme, o Samuel e o Heber, cada um feliz da vida, todos aprovados, todos estudando medicina de graça. Porque sabe aquela foto de todo mundo sorrindo e todo mundo na universidade? Sim, nós temos o poder de viver em comunidade. Uma comunidade que valoriza
o outro. E você não vai estar sozinho nessa jornada. Hoje eu tenho alunos em todos os estados do Brasil, muitos em São Paulo, Fortaleza, Recife. E vocês estão todos comigo, ligados. Porque nós temos um plano, sim. O plano de transformar o seu sonho de ser médico na realidade de você entrar na faculdade de medicina. E já agradecendo a você que está aqui comigo. Sabe, João mandou essa foto. Foi a roupa dele no varal. Primeira camiseta do programa Medicina 2X ao lado do jaleco. E ele disse, minha roupa foi lavada. E me deparando com isso, realmente só uma questão de tempo. Sim, mas esse tempo pode ser acelerado. Para isso, há uma escolha a ser feita. Eu espero que você não cometa mais os 5 erros e comece a realizar os 5 passos para você ser o próximo aprovado em medicina. E eu quero me disponibilizar. Só que aqui eu não vou conseguir te atender no chat. Então veja bem, eu estou disponível para dúvidas, tá? No Instagram, @Sinapse Mentoria. E também no link que está aqui no chat. Minha equipe vai colocar aqui um link no chat. É só você clicar no link, você vai lá para o nosso Instagram. E você pode falar comigo no direct. Ou colocar uma dúvida sua de algum ponto que eu trabalhei aqui hoje. Ou alguma dúvida sua sobre o programa Medicina 2X. E eu vou estar disponível para te responder. Pode ser que eu não consiga responder todo mundo hoje, tá? Mas eu vou te dar a resposta. Tá certo? No mais, foi um prazer ter você aqui comigo. Você que não saiu na metade da aula, lá para o ciclo dos frustrados. Você que ficou até agora, torcendo por você, para que o teu nome esteja na próxima lista de aprovados. E amanhã eu vou dar aula do programa Medicina 2X. Pode ser que você já seja meu aluno amanhã. Tchau!